Olá, amigos, amigas! Vamos falar de espelhamento pais e filhos. O que é isso, espelhamento? Quem explica é o Dr. Vilmer Botura Júnior, ele é psiquiatra nesse livro, Filhos Saudáveis. Olha, é um livro pequeno, mas grandiosíssimo no seu conteúdo. Então, ele nos diz que a maioria das pessoas cultiva em si uma ideia de quem gostariam de ser, idealizam-se. Mas aí se olha no espelho e veem que não são aquela pessoa que gostariam de ser, que imaginavam ser. E isso acaba gerando uma baixa autoestima. E a criança vai construindo essa autoestima, essa autoimagem, conforme as respostas que ela recebe do meio ambiente, dos adultos que com ela convivem, principalmente os pais, que têm a função de serem espelhos, reagem diante da atitude da criança. Então a criança vai crescendo, vai recebendo sinalizações do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, se ela é aprovada ou não. Isso é o espelhamento, que ocorre a partir de palavras, gestos, de imagens, de comportamentos dos outros, dos pais, dos professores, dos adultos em geral. E o Dr. Vilmer explica que quando nós somos criados com uma referência exagerada, né? Os outros esperam muito da gente, os pais, os professores, desenvolvemos o medo de decepcioná-los. As pessoas, no entanto, que têm um espelhamento correto, né? Que recebem uma resposta do meio ambiente mais condizente com a realidade, têm a sua individualidade definida, ou seja, sabem quem são, não fingem ser quem não são só para agradar, são mais autênticas e com isso têm mais saúde mental, vivem melhor. Enquanto que o espelhamento defeituoso, que é decorrente de cobranças excessivas, de humilhação, até de negligência dos pais e dos adultos em relação à criança, levam à formação de uma autoimagem ruim, de uma autoimagem inadequada nessa criança. Aí mais tarde, né, ela se torna uma criança insegura, mais tarde ela vai partir para a fuga, vai fumar, beber para vencer essa sua insegurança interior, acaba desenvolvendo uma timidez exagerada. Por quê? Porque tem medo, né, do julgamento dos outros, né? O que pensam de mim? Será que estou fazendo certo ou errado, né? No fundo, ela quer ser aceita. Então, ela procura se adaptar às expectativas que ela imagina que os outros têm dela e deixam de viver a própria vida. Evitam intimidade porque não querem que ninguém as conheça por dentro, enquanto que quem gosta de si não assume riscos desnecessários, desproporcionais à sua capacidade, né, de suas conquistas interiores, né? E não precisa se esconder, porque sabe que é aceita. Se os outros não a aceitam, ela se aceita. Não fica se justificando, não fica culpando os outros, assume os seus próprios erros, sabe o que quer, respeita-se e por respeitar-se, respeita também o próximo. E não precisa ficar provando para ninguém que é melhor do que os outros, porque ela sabe que não é inferior a ninguém, ela não entra numa competição desnecessária. Ela cumpre os seus compromissos porque não assume algo assim que está além das suas possibilidades. Ela se cuida
porque se gosta, rejeita os prazeres nocivos, drogas, álcool. Então, não se torna uma pessoa dependente de substâncias e até de pessoas, não fica manipulando ninguém, tem prazer em existir. A sua convivência causa um enorme prazer nas pessoas que a rodeiam. Tudo por conta de uma boa autoestima, que leva à autoconfiança. Nesse sentido, ela acredita nas suas possibilidades de atingir os seus objetivos. É uma pessoa realista. Mas muitos pais, sem perceber, prejudicam a formação da autoimagem dos seus filhos. Por exemplo, tem pais que se sentem culpados. Eles acham que deveriam fazer mais pelos filhos. Eles querem poupar os filhos de passarem pelas mesmas dificuldades pelas quais eles passaram. Agem como se pedissem desculpas por algo que fizeram de errado. Isso tudo de forma inconsciente. E o Dr. Wilmer diz que esse comportamento, dos pais se sentirem culpados, é muito comum nos pais que iniciaram a sua vida na pobreza, que lutaram muito, que inclusive chegaram a violentar os seus próprios valores, os seus corpos para sobreviverem. E aí eles pensam, meus filhos não vão passar por tudo isso que eu passei, por todo esse sofrimento que eu passei. E a criança capta essa mensagem dos seus pais. Tudo no inconsciente, como se os pais lhes devessem algo. Aí qual a consequência disso? Elas vão querer sempre, cada vez mais, se tornam crianças exigentes, mimadas, birrentas. Passarão pela vida olhando o que falta, desprezando o que tem, seja no aspecto material ou afetivo, nada, basta. Enquanto que outros pais são o oposto, olha, eu fiz tudo por vocês, eu me sacrifiquei por vocês, vocês não reconhecem, exigem uma retribuição. E com isso, de forma inconsciente, os filhos crescem cheios de culpa, de medo. O Dr. Wilmer fala que esse comportamento é muito comum nas classes mais baixas, onde se tem a ideia de que os filhos são colocados no mundo para ajudar os pais. E ele faz uma referência à parábola do filho pródigo, que ilustra essas duas situações de filhos, com essa autoimagem negativa. Então, o filho mais novo, ele, na parábola do filho pródigo, ele pede para o seu pai a herança, ele reclama, sai de casa, perde tudo. O filho mais velho fica lá, fica em casa ajudando o pai. Mas quando o filho mais novo volta, ele fica muito revoltado porque o pai o acolheu de braços abertos. E aí o Dr. Wilmer explica que o filho mais novo, ele era infeliz porque ele achava que não tinha o suficiente. E o filho mais velho é um revoltado porque deixou de fazer o que queria, ele foi submisso, foi obediente ao pai no sentido assim, de não buscar os seus projetos de vida. E o espelhamento em relação à diferença de gênero, Se o filho é menino ou menina, será que isso também influi? Muito. Porque, tem-se a ideia de que o filho deve ser criado, o menino, Ele precisa ser um machão, ele precisa ser briguento, precisa ser forte, ele precisa ser livre para sair pelo mundo, vencer na vida, fazer o que quiser. E a menina? É criada assim de uma forma frágil, recatada, ela tem que ser a dona do lar. Então ela deve ser submissa, precisa ser controlada. Olha, isso vem lá, de séculos e séculos atrás. As histórias infantis, os filmes, as novelas reforçam essa história. Então a mocinha é aquela incapacitada, doente, aprisionada, que nem a história da Bela Adormecida, da Branca de Neve. Aí chega o príncipe para salvá-las. Então esse príncipe, esse herói, vem salvar a mocinha, vem salvar a princesa,
para fazê-la feliz para sempre. E também a vovó da Chapeuzinho Vermelho, que foi engolida pelo lobo, aí vem o caçador, o herói, e a liberta, né, da barriga do lobo. E isso é uma imagem que se formou ao longo dos séculos, ficou aí, né, no inconsciente coletivo, que a mulher é indefesa, precisa da proteção do homem, para isso ela precisa se casar. Isso é passado subliminarmente para os filhos. Graças a Deus, né, nós estamos aprendendo um pouquinho mais, essa ideia vem se modificando. Mas a missão de pai e mãe é uma missão muito difícil. É uma missão sublime, mas exige muita responsabilidade. Nós ainda somos muito ignorantes. Graças a Deus tem aí muitos estudos da psicologia. Faz pouco tempo, né? Freud estudando o consciente faz um pouco mais de um século. Mas há muitos textos que aclaram essa situação, esse problema. São educadores, psicólogos, psiquiatras, né, que estão escrevendo textos magníficos para que a gente faça uma autoanálise, nós como pais, professores, tios, avós. Então procuremos aprender, ler muito para não errar tanto. E peçamos a Jesus, né, que nos ajude nessa missão maravilhosa que é a da maternidade, da paternidade. Jesus nos abençoe em todos os dias da nossa vida. Que assim seja.